Sobre semana passada, que nós estávamos conversando sobre as aulas atividade, que tem 4 disciplinas abertas, né? Isso. Então, eu estava olhando no portal, avaliação na educação, né? Que está acontecendo as aulas ao vivo. E sociologia. É, sociologia não é ao vivo, não, é? Não, não. Ah, Desculpa. tá. É porque tem atividade. Ah, É a sim, sim. atividade de aluno. Sim. Sociologia não, é só uma, né? No caso, ao vivo, né? É avaliação na educação. Então, a prova de avaliação na educação vai ser de 8 a 13 de março, né? Já vai ser na mês que vem. Uhum. Aí tem aberta também, né? Que são as disciplinas paralelas: educação formal e não formal, sociologia da educação e as práticas pedagógicas. A educação formal, a prova vai ser de 24 a 29 de maio. Sociologia da educação também vai ser nessa mesma semana, de 24 a 29 de maio. E práticas pedagógicas não vai ter prova, né? Vai ter todas as atividades, mas não tem prova. Aí nós podemos deixar, né? Educação formal e não formal e sociologia da educação para fazer as aulas de atividade um pouquinho mais para frente, né? Como ainda em maio, as provas. Então eu acho melhor, né? Mas vocês é quem sabe, tá? Ô, Patrícia, mas educação formal e não formal não tem essa atividade aluno, não. Não. Não, o que eu olhei, que eu achei, tá? Eu não sei, talvez pode ter do meu portal. Mas eu não encontrei na educação formal. Só tem avaliação, né? Avaliação da educação e a Ah, sociologia da educação. A educação formal não tem essa atividade, pelo menos eu não consegui achar. tá. Práticas pedagógicas tem. Tem aula, atividade também? Tem. Ah, tá. Ela eu não olhei ainda, não. Ah, tá. Eu vou entrar aqui no portal para mim olhar, porque acabou que eu não reparei. É porque eu faço um cronograma para ficar mais fácil Aham. para mim, aí eu coloco as atividades, a aula e ele não tem. Não tem que fazer esse cronograma mesmo, porque acaba, né, que são muitas atividades, senão. Sim, sim. Inclusive agora que mudou o jeito de fazer, né? Aí eu me É, antecipei, porque sempre a gente fazia uma atividade à frente, né? Depois sim, mudei o jeito para ficar mais fácil. é verdade. Educação formal e não formal, né? Isso. No meu portal aqui não aparece que ela tem essa atividade, sabe? Atividade de aluno, só tem Ah, as outras mesmo, né? Diagnóstica, aprendizagem, avaliação virtual, sim. mas essa específica eu pelo menos não encontrei. Na minha também não tem, não. Tem não, né, Carla? Tem Não. não. Não, porque eu imprimo, né? Eu já imprimi todas as E semestres. então, Hum, é verdade. Tem até as teleaulas, né? sim, tem as teleaulas, mas não tem. Eu me confundi com isso. Então, eu não olhei a prática, né? Práticas pedagógicas, se elas tinham. É, Então, elas devem ter e educação formal não. é. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Sim? Então, sim, eu sim. práticas pedagógicas. Gestão em sala de aula. Práticas pedagógicas tem mesmo. É, avaliação virtual, as teleaulas, né? Sim. E aula atividade.
É isso mesmo. Aí essa prova você falou que. Essa, não, essa não tem prova, não. Essa não tem prova. É mesmo. Deixa eu anotar aqui que educação formal não tem, né? Aula atividade. Não. Não tem aula atividade. Então, para essa semana de provas aqui de maio, a gente então vai realizar as aulas atividade de Sociologia da Educação. E como práticas pedagógicas não vai ter prova, se vocês quiserem, a gente já pode iniciar, né, as aulas atividades dela. Aí vocês é quem sabe, tá? Eu deixo para vocês verem o que for melhor para vocês. Ou vocês deixar esperar um pouquinho, fazer primeiro a prova de avaliação na educação, depois a gente inicia, né, as práticas pedagógicas, porque agora no começo também, né, vocês vão começar as atividades do Desafio Nota Máxima, né, vão começar a conhecer o projeto, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode deixar aí um pouquinho mais para frente também, tá? Mas, ô, Patrícia, tinha uma dúvida. Hoje a correção vai ser de qual matéria? Avaliação na educação. O meu tá metodologia científica. As suas aulas ao vivo. Metodologia científica. Sim. É porque eu tô no segundo, né? Semestre. Sim. Para você não tem avaliação na educação? Na educação, não. Não tem? Não. Vou dar mais uma conferida aqui e eu te falo, tá bom? Semestre não, né? Tá. Aí eu vou dar mais uma conferida e te falo agora, tá bom? Não, beleza. Tá, obrigada. Nada. Vamos lá, então, para a gente fazer as correções de avaliação na educação. Aí a gente faz a correção da aula passada, né? Que a aula passada nós conversamos um pouquinho aí sobre o desafio, nota máxima, sobre o portfólio e a aula atividade de hoje também. Vamos fazer duas hoje. Então, vamos lá. Mas vocês estão quietinhas, meninas? Não gosto disso, não. Vai, você gosta de gente falante? Ah, eu gosto. Vamos começar agora. Eu gosto. Então, vamos lá. Aula atividade da semana passada. O título, né? O tema, avaliação educacional, abordagem histórica e teórica. Situação, problema. Nesta aula atividade, voltaremos nossas reflexões para a atuação docente diante do ato de avaliar. Essa temática tem relevância porque diversificados estudos têm mostrado
que alunos e professores têm sido quase sempre reféns de práticas avaliativas conservadoras, mais focadas nos resultados e ou produtos de aprendizagens, do que nos processos formativos. Por isso, a relevância de pensarmos sobre o que tem sido praticado nas escolas. Frente ao exposto, leia as situações problemas abaixo apresentadas e, a partir de sua análise, justifique os pressupostos de cada uma delas que cada uma delas tem adotado, ou seja, se são classificatórios ou formativos. Situação 1. Mariana é uma professora recém-formada em pedagogia que, após muito estudo, conseguiu ser aprovada no concurso público municipal e atua como professora em uma turma de 5º ano, na cidade onde mora. Inicialmente, ela teve muita insegurança para atuar junto às crianças, mas logo essa situação foi superada, porque ela rememorou tudo o que vivenciou ao longo da sua trajetória escolar, e suas práticas aconteceram exatamente como fora por ela experienciado. Então, com o objetivo de estar atenta a como cada criança aprende e se desenvolve, ela disse a outros professores que avalia o tempo todo seus alunos, explicando a eles como isso acontece. Então, ela diz: eu avalio as crianças o tempo todo, ao longo do bimestre e também no final dele. Se eu trabalho um conteúdo hoje, amanhã já preparo exercícios para saber se as crianças memorizaram o que eu ensinei. E, no dia seguinte, já dou uma provinha, porque assim elas não ficam com muitos conteúdos a serem estudados. Essas provinhas, que elas realizam ao longo do bimestre, eu corrijo e se alguém não atingiu a nota esperada, porque essa nota interfere na aprovação e reprovação do aluno, já peço para quem não foi bem estudar em casa e, na mesma semana, já dou outra atividade. Então, eu não deixo tudo para o final do bimestre, mas eu ainda dou uma chance no final do bimestre. Então, as crianças que não alcançaram a nota têm um tempo para estudar os conteúdos novamente em casa e de realizarem uma outra prova com todos os conteúdos já trabalhados e, assim, aumentar a nota. Ou seja, eu procuro ajudar todas as crianças a terem a nota para passarem de ano. Isso também tranquiliza os pais, porque sabem que eu faço de tudo para ajudar os alunos. 2. Márcia é uma professora que já atua há 10 anos em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo experiências diversas. Conversando com outras professoras da escola, ela explica: o início da minha carreira como professora foi bastante desafiadora, porque eu trouxe para a sala de aula práticas que eu vivenciei na minha trajetória escolar. Elas foram muito significativas a mim, mas ao atuar junto aos meus alunos, percebi não serem mais tão adequadas, porque as crianças de agora têm acesso a muitas informações, cabendo a nós, professoras, atuarmos para que essas informações se transformem em conhecimentos. Eu já vi a necessidade de superar as práticas que vivenciei, para trabalhar de uma outra forma com os meus alunos. Não foi fácil, porque exigiu de mim uma atenção especial sobre a minha própria prática, principalmente sobre a avaliação, porque eu trabalhava todos os conteúdos durante o bimestre e só dava uma prova no final. Fiz isso por vários anos, mas percebi que as crianças não se envolviam com as atividades, estavam sempre preocupadas com as provas e com as notas. Então, fui buscar outras formas de avaliar. E, após ler várias pesquisas, percebi que avaliar não era o que eu fazia,
porque eu só dava provas, que na maioria das vezes deixavam as crianças nervosas. Quando percebi isso, não excluí as provas ao final do bimestre, mas passei a estar mais próxima das crianças para perceber se estavam ou não entendendo o conteúdo trabalhado. Ou seja, não fiz isso apenas no final do bimestre. No entanto, percebi também que nem sempre bastava observar as crianças, porque nem todas as crianças demonstram que aprenderam ou não da mesma forma. Por isso, passei a promover debates sobre o conteúdo trabalhado, jogos e também atividades onde eles pudessem escrever o que entenderem ou não. Porque eu precisava saber se e como as crianças estavam compreendendo o que estava ensinando. Mas o maior desafio foi saber o que fazer com aquelas crianças que tinham dificuldades. Isso me deu muito trabalho. Vi que sozinhos os alunos não iam aprender o que não haviam entendido. O que eu passei a fazer então foi tentar explicar o conteúdo não aprendido de outro jeito. Ou seja, percebi que eu tinha que ensinar de muitas formas o mesmo conteúdo, porque cada aluno aprende de uma forma diferente. Mas vi o quanto é difícil avaliar. É um desafio, por isso sempre estou estudando sobre o assunto. Análise da própria concepção avaliativa. Nossa concepção avaliativa é construída a partir das vivências que tivemos dessa prática, ao longo da nossa trajetória de vida, sendo necessário superar aquela que ainda tem por embasamento fundamentos classificatórios. No entanto, o primeiro passo é ter clareza de quais são os pressupostos teóricos que embasam nossas ações, para, a partir dessa identificação, buscar a superação, caso seja uma concepção avaliativa, que não oportunize avanços aos alunos por focar apenas a nota necessária para avançar à próxima etapa da escolaridade, que se resume no passar de ano. Sendo assim sendo, pense sobre o que é avaliar. Identifique se você atualmente se embasa em uma avaliação classificatória ou formativa. Faça suas anotações sobre as características identificadas e compartilhe. Então, vamos lá. Quem vai querer compartilhar primeiro com a gente? Gente, o povo tá tímido demais. Não tá? Posso ler a minha? Pode sim. Então tá. A avaliação é uma forma de observar o que o aluno aprendeu, as dificuldades encontradas no dia a dia. A avaliação precisa ser uma prática diária, pois no dia a dia percebemos o desenvolvimento da turma e quais as dificuldades encontradas diante do conteúdo apresentado. Ao avaliar, o objetivo principal é garantir que todos os alunos avancem no processo de ensino-aprendizagem. Avaliar é analisar a prática pedagógica de todos os envolvidos com o objetivo de corrigir o que não se encaixa e repensar situações que ocorram na aprendizagem. Avaliando a aprendizagem do aluno, respectivamente, avaliando-se os professores, a gestão, o currículo escolar e o sistema de ensino como um todo. Deixa o microfone desligado enquanto a Fran responde. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu achei que tinha caído até. Não.
Quer que lê a resposta de novo? Pode. Pode ler de novo? Pode sim, Fran, por favor. Tá. A avaliação é uma forma de observar o que o aluno aprendeu. A avaliação precisa ser uma prática diária, pois no dia a dia percebemos o desenvolvimento da turma e quais as dificuldades encontradas diante do conteúdo apresentado. Ao avaliar, o objetivo principal das escolas é garantir que todos os alunos avancem no processo de ensino-aprendizagem. Avaliar é analisar a prática pedagógica de todos os envolvidos, com o objetivo de corrigir o que não se encaixa e repensar situações que ocorra a aprendizagem. Avaliando a aprendizagem do aluno, respectivamente, avalia-se os professores, a gestão, o currículo escolar e o sistema de ensino como um todo. A avaliação classificatória, o professor avalia os alunos através de trabalhos com o objetivo de observar se os alunos aprenderam ou não. Já na formativa, preocupa-se com o ensino-aprendizagem ao longo do desenvolvimento curricular. Pronto. Isso mesmo, Fran. Isso mesmo. E a intenção é que todos, né, tenham aí em mente a avaliação formativa, né? Sim, sim. Infelizmente, nem sempre é assim. Ainda tem alguns impasses ainda, né? Sim, aqueles professores tradicionais, né, que rejeitam aí todas essas mudanças, né, que foram acontecendo, né, no decorrer dos anos. Eu até fiz uma anotação que eu peguei aqui também, que fala assim, a avaliação na concepção classificatória é vista como um momento em que os alunos irão provar que aprenderam, de modo a separar, né, os melhores alunos, os mais inteligentes, os mais esforçados dos alunos ruins, vendo as provas como uma espécie de instrumento neutro que serve apenas para realizar essa separação. O tipo mais explícito disso seria o vestibular. Mas, tipo assim, eu vou falar da minha época. Realmente, na minha época, quando eu estudava, era separado por turmas. Os alunos que tinham melhores notas. Sim. Entendeu? Aí aqui fala assim que já na avaliação formativa, vê as provas como um momento de aprendizagem e que serão verificados quais conceitos e técnicas foi efetivamente aprendido e quais não foram, de modo a revisar o material neste processo, superar as dificuldades pontuais que os alunos apresentaram no momento. Que é igual eu falei, né? É diariamente. Você observa seu aluno no dia a dia. Sim. Porque tem aquele aluno que é falante, que consegue falar muito bem, mas tem aquele que aprende, mas ele é tímido, ele não consegue explicar, falar igual o outro. E é assim, né? As peculiaridades, as diferenças. Sim, tem aluno que naquele momento ali da prova fica nervoso, Não né? consegue sair nada. Não consegue fazer. Então, o professor ele tem que saber, né? Igual assim, se ele conhece o aluno. Isso mesmo. Ele está observando ali no dia a dia, ele sabe que aquele aluno ali, ele tem o conhecimento, mas naquele momento ele não conseguiu expor. Verdade. Né? Isso mesmo. Tomara, né, que as coisas mudem, né? Porque ainda tem muitos professores. Nós temos que permitir essa mudança. Exatamente. Exatamente. Porque eu acho que às vezes a gente fica muito focado nisso mesmo, na classificatória mesmo. Apesar do que você tem que focar na formativa, mas às vezes você fica focado naquilo que você vivenciou e não deixa o novo pegar. É verdade. É verdade. E essa classificatória, ela é basicamente na memorização, né? Justamente. Então, assim, chega lá no final do bimestre, eu estudo, até decorar aquilo tudo ali para eu fazer a prova. Isso mesmo. E o mais legal, você estuda, decora uma parte e não cai na prova, e aí? É verdade. Uai, aí você fica a sua vida.
Aí depois você fica a sua vida inteira lembrando daquele assunto Verdade. que nunca foi usado, né? E que nunca Ai, foi ai. usado. Mas assim, Verdade. na situação 2, que eu achei bacana, né? Igual a professora, ela viu que aquela forma que ela estava usando Não estava sendo não estava correta, tendo né? resultado, né? Então Uhum. ela foi buscar. Então eu acho Isso que mesmo. esse buscar que é a essência, sabe? Sim, Porque, né, a maioria, muitos, né, não vamos dizer a maioria não, né? A gente não pode generalizar. Mas igual, né, ela continuou estudando, ela foi buscar. Então, assim, uma turma é totalmente diferente de outra. Aquela turma ali que eu tive ano passado vai ser diferente desse ano, né? Então, assim, sempre tem que estar, né, nessa busca mesmo de métodos diferentes, de estratégias diferentes. Igual, né? O aluno não aprendeu de e uma tem a forma, aprendizagem, né? sim, o aluno não aprendeu de uma forma, eu tenho que buscar uma outra forma de ensinar. Eu não posso ficar preso ali só aquele jeito e ponto, né? Verdade. Patrícia, Oi, tudo bem, boa Ali? noite, tudo bem? Boa noite, colegas. Eu estava Boa olhando, noite. estava ouvindo a colega falando aí e estava lembrando de Bloom, né? Que Bloom ele fala assim que é diagnosticar e depois o professor ele precisa simplesmente retroinformar, né? Foi o que essa segunda professora fez. Quando ela viu que o método que ela estava usando não estava dando certo, que era o método tradicional, ela simplesmente se consultou com outras pessoas que ajudou ela. Ela pôde observar que aquilo que ela estava fazendo não era avaliação, mas era qualquer coisa, menos avaliação. E a Sim, gente passa muito tempo aprendendo, né, que avaliar é dar nota, né? Mas o bom é que a gente está tendo essa oportunidade de aprender, que seriam os professores diferentes, né? Avaliar não é dar nota. Então, assim, o Bloom ele fala assim que duas coisas. O professor precisa diagnosticar em relação à avaliação, né? E depois ele vai retroinformar o que foi que eu aprendi com esse aprendizado do meu aluno, até que ponto meu aluno ele tem aprendizado, até que ponto meu aluno ele sabe do que eu estou proposto para oferecer. Então, a partir daí, eu vou trabalhar em cima desse conteúdo que meu aluno sabe. E uma coisa interessante que ele fala, né? Que todos podem aprender independente da situação do aluno, ele pode aprender, ele pode vir aprender. Claro, cada um com a sua, como posso dizer, com a sua agilidade ou não, sim, cada sua limitação, sim, mas o que importa é que o professor ele precisa entender, meu aluno ele vai aprender. E algo interessante que quando as pessoas, a gente mesmo passou por isso, né? A gente passou pelas nossas avaliações quando nós estudávamos e nós passamos pelas provas e simplesmente o porquê que aquele aluno não tomou boa nota. E muitas vezes a culpa é do aluno, né? E na exatamente. realidade não é mesmo? Então, e o que foi que o professor fez em cima daquela nota, daquele aluno que não se deu bem nas avaliações? Sim, Mas eu fico com essa situação do Bloom, né? Que avaliar é diagnosticar e retroinformar. Como os demais escritores, né, que nós temos visto no livro, né, Lucchesi, vários outros, que falam sobre essa questão de avaliar. Avaliar não é punir, avaliar não é medir, né? Não é só medir, mas o que eu posso fazer com tudo isso? sim. É minha opinião. Não, mas é isso mesmo, Aline. Porque assim, eu sei que é difícil, né? É uma sala tá cheia, né? Cheia de alunos. Para o professor é difícil, mas essa é a função do professor, né?
estar atentos aos seus alunos, né? Porque ser professor não é simplesmente chegar na sala, passar o conteúdo, falar o que foi planejado e pronto, acabou. Não é isso, né? Você tem que estar atento aos seus alunos. Então, a partir disso, você vai saber qual que é a dificuldade de cada um, qual que é a limitação de cada um, para saber quais as estratégias ali que você vai poder usar, né, para atingir ali aquela criança. É isso mesmo, Aline. E outra coisa, Patrícia, e o desafio se torna maior ainda agora quando a gente lida com inclusão, né? Sim. Porque não é somente um aluno que pensa, mas sim um aluno que tem uma deficiência que vai impedir daquele aprendizado, né, ser avaliado como os demais. Sim. A cada dia que passa, a gente vê que novos desafios acontecem, mas se a gente colocar nos cabeças, todos podem aprender, eles vão aprender sim. Sim. Os desafios são inúmeros, Aline, mas a satisfação, o prazer é maior ainda. Compensa. Compensa qualquer desafio. Mas alguém quer comentar, gente? Não? Luiz Miguel, a primeira vez aqui com a gente, né, Luiz Miguel? Oi, boa noite, prazer aí para todo mundo. Tá conseguindo me escutar? Bem? Sim. Tudo já é. Ai, que bom que você está participando com a gente, Luiz Miguel. Agora eu vou começar firme, porque no exército estava mais complicado, porque a escala de serviço é mais puxada para o horário de noite. Sim. Mas aí eu formei agora no exército e acabou que agora vai dar certinho. Ai, que bom, então. Seja bem-vindo aos nossos encontros. Muito obrigado. Fechamos, então, turma, nossa aula atividade 1. Sim? Então, vamos lá para nossa aula atividade 2. Agora eu fiquei perdida. Já teve a aula 2? Não é a que vai ter hoje, não? Ô, Andresa, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. Oi, Patrícia. É a Andresa mesmo, né? É eu. Vou ter que dar uma olhadinha aqui no seu portal, tá? Tá, depois eu tiro para você o print aqui e mando para você. Porque no seu tá é metodologia, né? É totalmente diferente dos seus que estão aí. É, né? Tem essas matérias aí, não tem no meu portal, não. Depois, aí eu vou mandar pra você. Depois faz um print para mim daquela página inicial que tem o nome de todas as disciplinas. Sim. Eu vou dar uma olhadinha nisso. Tá, ok. Obrigada, tá? Patrícia. Por nada. Mas eu tô escutando, né, pessoal aí. Patrícia? Oi. Ô, Patrícia, ela é de que semestre? A Andresa é do 2º de matemática. Ah, legal. A Andresa é nossa professora de matemática. Patrícia. Oi. A aula de hoje não é a teleaula 2, que vai abrir daqui a pouco? Sim. Você falou de concorrência alta atividade 2, mas não teve aula ainda, né? Não, então, deixa eu voltar aqui. Na semana passada, eu até conversei com os meninos sobre isso, porque antes nós fazíamos assim, vocês assistiam a teleaula primeiro, para depois fazermos a aula atividade, né? Aí, esse semestre, a gente mudou. A gente vai fazer a aula atividade do dia. Então, assim, como a nossa aula atividade é primeiro do que a aula com o professor, então eu pedi, né, para vocês
dá uma olhadinha no conteúdo web, dá uma olhadinha nos slides. Aí a gente faz essa aula-atividade e depois vocês assistem à aula. Porque, assim, o que acontece? A aula-atividade, ela não necessariamente é sobre o conteúdo da aula. Ela é sobre o conteúdo da disciplina. Pode acontecer de uma questão ou outra se relacionar com a aula. Mas aí você, já vai estar ali por dentro do conteúdo. Por quê? A aula vai só agregar, então, no caso, né? Sim. Porque, assim, o nosso chat para tirar as dúvidas, ele é referente à teleaula de hoje, à aula-atividade de hoje. Então, se a gente fizer lá na semana que vem, e caso aconteça alguma dúvida, com alguma questão, aí eu não consigo tirar essa dúvida na hora com a professora, sabe? Entendi. Aí hoje, então, eu não vou conseguir corrigir, não, porque eu não fiz a da aula de hoje, eu não sabia. Aí eu peço desculpa, essa eu não vou poder nem opinar. Não, mas aí não tem problema não, tá, Carla? É porque eu acho que semana passada você não participou, não, né? Não, não participei, não, aí eu não sabia. Mas aí, a partir da próxima, eu já... Sim. É porque aí na semana passada aí a gente combinou dessa forma, Tá tá? bom, tranquilo. Patrícia, me tira uma dúvida. Tá tendo essa aula agora contigo? E como é que eu faço para assistir a tua aula? Não consegui te entender, Aline. Falhou. Aline? Deixa eu falar uma coisa. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo, Patrícia? Sim. Então, o que acontece é o seguinte. Na semana passada, eu entrei pela primeira vez, né? Aí o que acontece? Você se despediu do pessoal, eu saí, bacana. Então, como é que eu faço para assistir a teleaula? Eu entro depois, como que é? É nesse mesmo link que você mandou dessa aula agora? Como que é? Para assistir a gravação desse nosso encontro? A teleaula. A teleaula da matéria, tipo avaliações na educação. No passa, não é hoje? Sim. Então vai ser depois daqui de você? Como que é? Você vai entrar, igual vocês faziam no semestre passado. Vocês vão entrar, no dia de hoje, no horário da teleaula. Vai ter até escrito, em laranja, aula ao vivo, e logo que é 20 horas. É 20 horas. Então eu entro 20 horas nesse mesmo link. É 20 e 40. Isso. Então eu entro 20 e 40 nessa mesma sala de reunião, né? Nesse link aqui? Não. É lá dentro do portal. Então eu clico lá, 20 e 40 eu entro, certo? Sim. Olha aqui, Aline, deixa eu te mostrar aqui. Não, eu sei que tá laranjinha. Com a data de hoje. Sim, então, vou te mostrar aqui, olha. Aqui, olha. Você está conseguindo ver? Tô vendo. Então, você vai entrar aqui. Aí, na hora que, já tiver disponível, vai aparecer um quadradinho aqui para você clicar. Eu não me recordo o que está escrito. Eu não sei se é ao vivo que está escrito ou se é aula. Aí você tem que clicar nele. Entendi. Tá? Então, você vai vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Uhum. Tá bom? Tá bem. Então, tá. Então, vamos aqui, ó, para a aula atividade de hoje.
Então, a aula atividade 2, né, da teleaula 2, o título é Avaliação Externa e Institucional. Nesta aula atividade, voltaremos nossa atenção para as finalidades da avaliação da aprendizagem no contexto da escola. Essa atividade poderá ser realizada individualmente ou em grupo, né, se estivéssemos presencial. Ler a situação problema abaixo apresentada, refletir sobre as 3 perguntas levantadas e, colocando-se no lugar dos professores, respondê-las. Situação problema. Professores atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental, ao estudarem a proposta pedagógica da escola, refletiram sobre como têm sido concretizadas as práticas de ensino e da avaliação da aprendizagem naquela instituição, porque perceberam que estão embasadas na concepção tradicional ou classificatória. Assim, não estão em conformidade com os fundamentos progressistas apresentados na proposta pedagógica da escola e também na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Principalmente no que se refere à avaliação da aprendizagem, onde consta que é preciso construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa no processo ou de resultado que leve em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Diante deste cenário, eles levantaram questionamentos a respeito do funcionamento e da organização do processo de ensinar e de avaliar na referida escola. Suas reflexões abordaram os seguintes apontamentos. 1. Como conduzir o processo de ensino para que os alunos compreendam os conteúdos e não apenas os memorize. 2. Qual concepção avaliativa deve embasar a prática do professor para que ele identifique a aprendizagem dos alunos? A classificatória ou a formativa? Por quê? De que forma o professor deve agir para concretizar a avaliação na perspectiva formativa? Quem vai começar para nós a discussão? Patrícia, a avaliação diferente da classificativa para a formativa é porque a classificativa ela tem a intenção somente de expor um rótulo, né? Ou aprovado ou reprovado, ou apto ou inapto, né? É como a questão diz mesmo, a avaliação é tradicional, é aquela que só se preocupa com que o resultado do aluno, não se preocupa com o aluno, não se preocupa que aquele aluno vai ser uma pessoa formativa, né? Ou seja, intenção de fazer esse aluno se desenvolver, em fazer esse aluno sair desse rótulo. A classificativa, como eu falei, é só para rotular. E a formativa propõe que o aluno ele venha se desenvolver, ele venha mostrar que ele pode aprender também. E ele tem um jeito diferente de aprender. Quando a gente vai lá para aquela questão do objetivo, subjetivo e socio alguma coisa que eu esqueci, o objetivo é o professor ensina e o aluno obedece. O aluno só faz obedecer, né? Ou seja, mas hoje em dia já é diferente. Esse aluno que vai na avaliação formativa, ele expõe também a sua opinião e ele também mostra que ele aprende de formas diferentes. Então, a formativa é diferente da classificatória. Essa é a minha opinião.
Ok, Aline. Posso falar, Patrícia? Pode sim. Eu vou responder de acordo com as perguntas. Tá Como bom. conduzir o processo de ensino para que os alunos compreendam os conteúdos e não apenas o memorizem? Eu coloquei assim: o processo de ensino ele deve ser feito de modo dinâmico, interativo entre os alunos e professores. É preciso inovar, buscar entender as personalidades dentro de uma turma, né, da nossa turma. E de modo conjunto, induzir a participação de todos. É uma aprendizagem contínua, né? Aí eu coloquei assim, como exemplo, se apenas o professor fala, se apenas o professor é o conhecedor do saber, não abre espaço para discussões, para as opiniões diversas, a aula se torna maçante, cansativa. Mas se a aula é elaborada e proposto debate entre os alunos, discussões, né, nas turmas, roda de conversa, ouvir cada um, porque às vezes eu falo alguma coisa, mas o meu aluno entende de uma outra forma e ele pode passar para nós mesmos, todos na sala de aula, de uma forma mais simples e que dê para todos entender. Porque hoje nós, professores, nós somos mediadores, nós não somos os detentores do saber, né? Aí eu coloquei, para que expresse suas opiniões, as aulas se tornam interativas e interessantes. Isso mesmo. Aí na 2, eu coloquei, a pergunta, qual a concepção avaliativa deve embasar a prática do professor para que ele identifique a aprendizagem dos alunos, a classificatória ou a formativa? Não tem nem como a gente discutir sobre isso, né? Com certeza é a formativa. Ela é embasada na formação diária, desenvolvida no dia a dia, é uma aprendizagem contínua, de forma a perceber as dificuldades encontradas nas práticas aplicadas, trazendo melhorias tanto para a prática do professor quanto para o desenvolvimento do aluno. E a classificatória é apenas uma forma de avaliar o aluno, se aprendeu ou não, é igual que o nosso colega falou. E de que forma o professor deve agir para concretizar a avaliação na perspectiva formativa? O professor ele precisa fazer alguns questionamentos antes de utilizar qualquer instrumento avaliativo, a qual possui algumas perguntas essenciais para se avaliar um aluno. Primeiro, o que é avaliar? Né? Aí aqui dá a ideia, né? Pode ser uma habilidade ou uma competência da BNCC. O que você vai avaliar naquele aluno? Que tipo de desenvolvimento, que tipo de conteúdo, né? Para que você vai avaliar? É a segunda pergunta, né? Para identificar as dificuldades ou tomar decisões sobre a aprendizagem. Como avaliar? Através de um instrumento avaliativo, que pode ser uma prova oral, uma prova escrita, um debate, uma roda de conversa, apresentação de trabalho, uma lista de exercícios, mesmo uma peça teatral, uma produção de texto. Tudo isso é uma forma de avaliar, né? Sim. Esses questionamentos são importantíssimos para o processo avaliativo. Digo processo, pois a avaliação deve ser contínua. Não basta terminar de ministrar um conteúdo, aplicar uma prova escrita e fim. A avaliação está terminada. Não podemos confundir avaliação com instrumento avaliativo, pois a avaliação é um processo que acompanha o desenvolvimento do aluno, enquanto os instrumentos avaliativos, citados acima, servem para compor a avaliação formativa. Isso mesmo, Fê. Alguém mais? Não? Quando a Fran disse, né, que hoje em dia o professor é o mediador, aí me veio aqui, né? Lembrei aqui. Muitos professores não, né? Muita gente fala, daqui a alguns anos não vai existir mais professor. Né? Muita tecnologia, muitas inovações, né? Mas é pelo contrário, né?
o professor, ele só mudou essa característica, né? Porque antes era o detentor do saber, né? Só eu sei. E hoje não, né? Hoje o professor, ele media o conhecimento, né? Então, hoje, nós, professores, valorizamos a bagagem que a criança, que o adolescente, ele traz para a escola, né? Porque antes não, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, essa expressão que a criança é igual uma folha branca, né? Sim. Diziam, né, antigamente. A criança, ao entrar na escola, é uma folha branca. Mas não é. Então, assim, Realmente tem coisas. da mesma E forma. Patrícia, Oi. Patrícia, a gente ouviu muito sobre essa questão, né? Que a criança é como uma tábua rasa, né? Isso. Como uma tábua rasa, né? Então, não é assim. Então, hoje em dia, da mesma forma que o professor ajuda o aluno, né? Transmite o conhecimento, o aluno também transmite conhecimento para o professor. É uma via de mão dupla, né? Sim, uma via de mão dupla. Igual eu vi, né? Tem pouco tempo eu vi uma reportagem que uma professora, né, dessas mais antigas, com essa pandemia, toda a tecnologia para dar as aulas online, ela estava até pensando em desistir. Aí os alunos dela falaram, não, você não vai desistir. Aí os alunos ensinaram ela a mexer no computador, como que fazia, né, para gravar as Sim. aulas e tudo. Então, olha só a troca, como que foi. Né? Verdade. Então, é isso. Né? Então, como que o professor vai acabar? Né? Não tem como o professor acabar. Não vai existir mais a profissão professor. Né? Não tem como. Né? Vai ser de outras formas, né? Outras maneiras. Inovações, né? Isso. Né? Mas o professor sempre vai estar ali. Né? Igual essa questão da avaliação formativa. Tem professores que falam, minha avaliação é Patrícia, formativa. Patrícia, Oi. uma coisa interessante é que só agora o professor tem um outro desafio, ele se adequar a novas tecnologias. E foi o que esse ano de 2020, ou melhor, ano passado, 2020, trouxe para a gente, que a gente tem que se adequar agora a novas tecnologias, né? Sim. Se adequar a fazer vídeos, né? Então, assim, como você falou mesmo, o professor não vai deixar de existir, como nenhum operador que opera a máquina deixou de existir. Mas é uma outra oportunidade que nós estamos tendo agora de se adequar ao momento, né? Não, eu nunca soube fazer isso, eu nunca utilizei o YouTube para mandar vídeos, mas agora o professor ele precisa se adequar a essa nova realidade. Exatamente. E assim, e ser aberto para isso, né? Porque tem alguns, né, que eu não aceito isso, né? Mas se não aceitar, vai ficar parado no tempo, né? Então tem que estar sempre disposto a evoluir, né? Junto ali com a educação, né? Igual eles falam. E não jogar mudanças, né? Oi? E não jogar a toalha, buscar aprender mesmo, Exatamente. porque é isso, é dia a dia, é errando que se aprende mesmo. Hoje o vídeo não ficou bom, mas amanhã podemos melhorar alguma coisa, e é isso, Com certeza, com certeza. Igual eles falam, né, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né, que a educação nunca mais vai ser a mesma. Mas é verdade, que bom, né? Que bom que o mundo está mudando, que a Que educação bom. porque está evoluindo, as Sim. práticas educativas estão evoluindo, Sim. entendeu? Porque, por exemplo, estamos nós, cada um na sua casa, né, discutindo sobre o
aprendendo, buscando, e antes, às vezes, você teria que estar na escola. Exatamente. Então, assim, são formas diferentes de aprender, mas Sim. que agregam na nossa vida. Sim. Igual quantas pessoas viajavam, né, para outro estado ou até mesmo para outro país para participar de uma reunião, né, numa empresa. E hoje em dia não tem isso mais. Conseguimos colocar mais de 500 pessoas numa reunião. Sim. Então, assim, são as coisas boas que a gente pode tirar, né, em meio a tanto caos. O que veio para agregar, né, Patrícia? Exatamente. Exatamente. Veio aí para agregar mesmo, para ajudar a gente. Eu mesmo tive que aprender um monte de coisa no computador que eu não sabia. E isso dá vontade da gente aprender mais. Cada Verdade. dia. Verdade. Mais alguém? Comentar, discutir? Não. Então tá bom. Eu tinha separado aqui o calendário para mostrar para vocês, mas é o mesmo que vocês têm. Não vai ser necessário. Então, finalizamos as 2 aulas de atividade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Acredito que no momento não. Não. Vocês já iniciaram lá? Oi? Eu estou falando que deu para entender muito bem a diferença da avaliação classificatória, formativa, deu para entender realmente o significado do que é avaliar. Sim. Entendeu? Até essa disciplina ela é bem gostosa de estudar. Igual a educação formal e não formal. É. Uma delícia. Eu não sou muito chegada na socialização da educação. Mas é porque, tipo assim, quando eu fiz magistério, para mim foi a mais difícil. Então, né? Uhum. Eu sempre gostei. Mas não vai ser, não. Eu sempre gostei. Eu estava dando uma olhadinha nessa disciplina de Sociologia da Educação e eu vi que lá tem um plano de ensino referente a essa disciplina. Eu até salvei ele para mim. O plano de ensino, eu não sei, né, no decorrer do curso, né, se vai ter alguma disciplina que vai focar, né, um pouco mais nisso. Didática não vê isso não, Patrícia? Oi? Didática? A gente não vê isso em didática, não? Tem que o ver. O plano de ensino. Tem que entrar lá na disciplina. A gente não vê não na matéria. Tem que entrar lá na disciplina para ver direitinho. Porque, assim, eu falo por mim. Quando eu estudei, eu não tive muito enfoque nisso, sabe? Então, acaba que, né, sempre fica umas lacunas aí. Então, se vocês puderem, né, focar aí nesse plano de ensino, é bem bacana. Eu até salvei para mim, porque é sempre bom, né, a gente estar atualizando. Tá lá no portal? Tá. Em Sociologia da Educação. Tá. Uhum. Pode ensino. Beleza. Então é isso, meninas. Vocês já fizeram o cadastro no Desafio Nota Máxima? Eu já fiz, Patrícia. Já fez? Foi tranquilo? Não fiz
Deixa eu fazer. Vou fazer. Foi, Patrícia, foi tranquilo. As perguntinhas assim, nossa, que jeito. É, Mas foi bom para relembrar o Enem, foi bom. isso é bom. Não, sim, eu só ainda estou com dúvida. Toda semana vai ter atividades para serem feitas por lá? Sim, Por exemplo, domingo venceu a da semana passada. isso. Aí essa semana já abriu outras atividades. Segunda-feira, toda segunda. Ah, isso que eu queria saber. Uhum. Mas foi bom. Acertei 13 de 20, não foi ruim assim. Pode melhorar. Ai, que né? bom, então. Meu Deus do céu, matemática, Jesus da glória. Nossa, eu fui no outro mundo e voltei. E tem questões de matemática? Não, lá tem muita coisa. Física. Meu É filho. porque lá tem questões da educação básica também, né? Isso, justamente. Mas aí você tá desatualizada, você tá focado em outra coisa. Tipo assim, nossa, eu falei assim, meu Deus, peraí, deixa eu tentar pra me lembrar. Rabisquei tanta folha. Mas foi bom, foi bom. Aos pouquinhos, né, vai relembrando. Verdade. Você já fez o simulado, Andresa? Eu fiz, Patrícia. Eu achei, assim, muita questão lá do Enem mesmo, igual a minha falou. Tem as questões lá de matemática. Tem um pouquinho de tudo. Eu gostei. Eu fiquei com medo, na verdade. Por isso que eu te perguntei se era obrigatório. Sim. Mas eu gostei. Tranquilo. Bom. Muita interpretação de texto. Né? A interpretação de texto é ótimo. Não, sim. Prefiro mais que matemática. A Andresa vai falar o contrário, né? Não, desculpa, Andresa. Nada o quê? A respeito de quê? Não, que eu falei que eu prefiro mais introdução de texto do que a matemática. Aí ela tá falando que você vai me falar o contrário. Eu, desculpa, nada contra a matemática. Aqui, mas você sabe que eu gostei da interpretação. Eu sou muito boa em interpretar texto, mas eu gosto mais de matemática. Eu gostei dos textos bem elaborados lá. Sim, eu gostei. Sim. Eu até procurei uma música que tinha lá para me ouvir. Eu não lembro o nome dela aqui agora, mas é uma de Gilberto Gil. Não sei se na sua também tinha. Que acho que acredito que muda, né? Mas uma de Gilberto Gil que eu gostei. Não, isso eu não vi, não. Não. Não vi, não. Sim, eu tava tão assim, preocupativa. Aí, assim, eu gostei da música. Eu olhei e falei assim, parece mó sem graça a música. Aí eu cliquei, olhei e gostei. Achei legal. Eu não olhei, não. Eu fiquei mais preocupada com as questões, assim, sabe? Mas eu não olhei na próxima, agora eu vou olhar. Mas é toda segunda, né, Patrícia, que tem? Isso, toda segunda-feira eles vão colocar para vocês as listas de exercícios. Aí vocês têm até o sábado para fazer. Não é domingo, não? Não, até o sábado, porque no domingo expira. Entendi. Tá? Então, assim, essa semana nós já temos atividades novas, Andresa, porque da semana passada a gente fez a semana passada, né? Eu fiz inscrição, foi ontem só. Mentira, você perdeu da semana passada, então. Perdi, você acredita? Eu fiz foi ontem que eu fiz. Eu fiz na quinta-feira, depois que a gente fez a aula aqui, eu fui lá na quinta-feira e fiz. Aí já fiz tudo de uma vez. Inscrição, atividade. Era porque também eu estava curiosa para saber como é que era, né? Mas eu fiquei com medo. Na verdade, eu fiquei enrolando, sabe? Não é que enrolando assim. Sabe que eu fui olhar as outras matérias, lendo os livros. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer. A minha menina que faz também, ela fez semana passada. E eu fiz, foi ontem. A Andresa faz matemática e Fran faz o quê? Oi? A Andresa faz matemática e Fran faz o quê? Pedagogia? Pedagogia. Tá. Entendi. Pedagogia. Você? Meninas, então é isso. Obrigada Pedagogia também. Bacana. Obrigada pela participação. Até semana que vem.
E Andresa, faz o print para mim e manda, por favor. Eu vou fazer e te mando. Pode deixar. Hoje ainda, tá, Patrícia? Então tá bom. Um abraço para vocês, meninas. Até semana que vem. Boa noite, gente. Até. Boa noite para todos. Boa Fico com noite, Deus. gente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém. Boa noite, Amém. Patrícia. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.